Valeu, Marizan! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Schalf, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje a gente trouxe um conteúdo inédito, super fresquinho, é a pesquisa MMA Mobile Moments Brasil 2020, que a gente acabou de desenvolver em parceria com a IBU Monitoramento de Mercado. Esse ano foi palco de uma aceleração, uma transformação digital muito grande, muito rápida, e através desse estudo a gente pôde constatar que o celular realmente teve um papel de protagonista nessa história. Foram mais de 5 mil brasileiros com quem a gente conversou em outubro, e vou trazer aqui a Lígia Mello, sócia e fundadora da IBU, para apresentar esse conteúdo para vocês. E depois, no final da apresentação, ela vai bater um papo com o nosso grande amigo Luiz Gustavo Pacete, editor assistente do Meio Mensagem, sobre quais foram os insights e takeaways mais interessantes que esse material trouxe para nós. Então, Lígia, grande prazer te receber aqui, minha grande amiga, além de tudo. Então, a bola está contigo, é com você. Oi, pessoal. Primeiro, obrigado, Thaís, obrigado, MMA. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho dos hábitos do brasileiro no uso do celular, aí durante esse período de pandemia, que foi agora em 2020. Então, muitos hábitos mudaram, né? Os brasileiros aprenderam a fazer coisas novas pelo celular que eles não faziam. Então, a gente está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história. A gente falou com mais de 5 mil brasileiros, né, em diversas regiões do Brasil, de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias. Uma coisa importante é que hoje no Brasil 71% dos brasileiros estão conectados à internet pelo celular. Então, esta amostra que a gente está vendo aqui, ela está ligada a este grupo de brasileiros, né? A gente não pega toda a população, porque a gente tem aí 29% dos brasileiros que não estão conectados pela internet no celular. Uma coisa importante da pesquisa é que a gente tem 95% de significância. Então, realmente, a gente buscou um número grande de entrevistados para realmente trazer para vocês uma informação super fidedigna aí de como o brasileiro está usando o celular dele no dia a dia. Falando um pouquinho das marcas, né, a gente tem aí a Samsung liderando o mercado, mas a gente tem um crescimento muito grande da Apple. Isso aconteceu nos últimos anos, dobrou, na verdade, porque os aparelhos da Apple, eles continuam com vida útil com a revenda ou com o uso com outro familiar. Então, a gente observa que realmente teve um crescimento, né, do volume desses aparelhos. A gente tem a Motorola ali em segundo lugar, a Xiaomi, que entrou no mercado há pouco tempo, mas também já começa a apresentar um pouquinho de representatividade. Mas a gente tem LG, Asus, Lenovo e os outros perfis de aparelho. Uma coisa que a gente surpreendeu é que teve muita gente que mudou de aparelho agora, durante a pandemia. Então, isso para a gente vai ver no decorrer da pesquisa, que as pessoas tentaram melhorar a sua capacidade de uso do seu celular. Elas tiveram que colocar mais aplicativos, elas pagaram mais contas de banco, elas tiveram que fazer videoconferência. Então, automaticamente, o celular delas precisou de algumas capacidades que talvez o celular antigo não tivesse. Então, a gente tem aí 24% das pessoas que compraram celular este ano, a gente tem 35% das pessoas que compraram ano passado, e o restante da nossa base aí comprou de 2018 para trás. Qual a operadora que você mais utiliza? A pesquisa confirma a informação que a gente tem, né, do mercado, e realmente o grande volume de celulares hoje no Brasil é Vivo. A gente tem Claro chegando próximo ali, depois a gente tem TIM, Oi e as demais operadoras. A gente perguntou para as pessoas qual tipo de plano elas têm, né? E a gente percebeu que o pós-pago cresceu um pouco. O pré-pago continua com um volume ali de 30%, mas a gente tem o controle, que foi o que cresceu muito. Então, o que aconteceu? O pré-pago migrou para o controle. Porque como as pessoas estão usando mais, elas também tiveram essa mudança. E existe uma expectativa de cada vez mais as pessoas reduzirem o pré-pago e irem realmente para um plano controle. A gente perguntou para as pessoas que horário elas acessam o celular. Durante muito tempo, esse número era mais à noite e à madrugada. Com a pandemia, esse número virou o dia todo. Então, realmente, o celular ficou na mão das pessoas, está na mão das pessoas o dia inteiro. A gente acredita que isso tem muito a ver hoje com a coisa da multitelas. Então, a pessoa que está em casa, muitas vezes ela está vendo TV, mas ela continua com o celular na mão. Ela continua fazendo uma outra coisa no celular, enquanto ela está, sei lá, baixando alguma coisa no computador, esperando alguma coisa acontecer na TV, enfim. Então, realmente, estar em casa transformou o celular realmente na extensão verdadeira da rotina do brasileiro. A gente perguntou para as pessoas o que mudou nos hábitos dela de uso do celular durante a pandemia. Gente, está todo mundo usando muito mais a rede social no celular.
De novo, é isso que eu acabei de comentar. Está na sua mão, você acaba entrando, dá uma olhada numa rede, dá uma olhada na outra rede. 32% dos brasileiros compraram mais pela internet. Lojas virtuais, deliveries, alimentos, enfim. Realmente a pandemia trouxe todo mundo para o seu bunker, para a sua área de proteção, e o celular virou a porta da rua. Então, do celular eu posso comprar qualquer coisa. Né? Daí nós temos 30% das pessoas que usou mais para trabalhar, aí a gente entra um pouco nessa coisa do excesso da videoconferência, do excesso de e-mails, as pessoas tentando suprir esse horário, né, de trabalho, usando todas as ferramentas que ela tem. Então, ela usa o computador, ela usa o celular, ela usa tudo que ela pode para fazer, para ela ter a sensação de que realmente foi a missão cumprida aí durante todo esse período. Pedi um pouco de tudo por delivery, a gente vê que é quase 28% também. Usei mais jogos em momentos de lazer. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente na pesquisa, que é super legal, gente. As pessoas realmente diversificaram os games. Então, você enxerga games que você nem imaginava, coisas que você achou que eram super antigas, que ninguém mais usava, as pessoas estão aí usando de novo. Então, realmente, o celular virou o multitarefas, o canivete suíço, né, do brasileiro. Daí a gente tem aí, baixei aplicativo de videoconferência, dividi meu celular com outros seres da... A gente vê que é 4%, então, realmente as pessoas acabaram tendo um celular para cada um. A gente sabe que quem tem criança ou adolescente teve que disponibilizar um novo aparelho para as aulas online, enfim, muitas vezes isso acabou acontecendo com algum celular. Então, as pessoas acabam cada um o seu aparelho mesmo no período da pandemia. Né? Agora, a gente fez várias perguntas para os nossos entrevistados, de maneira espontânea, eles podiam escrever para a gente até 3 aplicativos de diversos segmentos. Qual era o objetivo aqui? Era a gente entender de maneira espontânea com o brasileiro como que ele identifica dentro desse segmento quais são os aplicativos que ele mais utiliza. Então, quando a gente fala de serviços financeiros, a gente tinha certeza absoluta que os principais vão ser bancos. Né? Então, a gente tem ali Itaú, Caixa, Nubank, Banco do Brasil, mas a gente tem também, começa a aparecer os outros aplicativos que não são de bancos, mas são financeiros, como o PicPay, Mercado Pago, PagSeguro. Então, são coisas que entraram para a rotina do brasileiro. Né? A gente sabe aí que tem algumas ativações que foram super bem positivas, o PicPay com as lives, enfim, acabou ajudando o brasileiro a ter esse novo conhecimento, né, dentro dessa área do mercado financeiro. Quando a gente fala dos aplicativos de delivery, a gente vê que o iFood domina o mercado, a gente está falando de Brasil, né? Então, a gente vê que o iFood domina, mas a gente tem Uber Eats e Rappi bem também, um bom uso aí pelo brasileiro, mas o que nos chamou a atenção aqui é que as pessoas têm aplicativos regionais. Né? Então, lá em Minas tem um aplicativo específico da região de Minas. Rio Grande do Sul tem um aplicativo que remete à região do Rio Grande do Sul. Então, mesmo com menor escala, a gente consegue entender aí um pouco que toda vez que a gente vai fazer uma ação, é importante a gente entender que não existe um Brasil, né? São vários Brasis. Então, a gente começa a ver isso refletido nessas respostas espontâneas, porque as pessoas usam muitas vezes as coisas que são regionais, que estão lá pertinho delas. Né? Quando a gente vai para os aplicativos de varejo, a gente vê o Mercado Livre no topo da lista, Americanas e Magalu, né? E Amazon. A Amazon, até um ano atrás, mesmo eles já estando no Brasil, eles não apareciam com relevância, então a gente começa a ver uma força, a marca mundialmente conhecida, ela tende a ter um crescimento, mas o Mercado Livre realmente dominou aí com quase 20% dos nossos entrevistados. E uma coisa importante que a gente percebeu, muita gente escreveu, além do nome, a pessoa escreveu o porquê. Né? Então, a relação do frete, da entrega, do prazo da entrega foi muito importante. As marcas que estão no topo da lista, elas estão relacionadas diretamente ao comprometimento, prometi que vou entregar e entreguei. Se não entreguei, avisei. Né? Isso fez as pessoas também aprenderem a comprar pela internet. Elas perderam aquele medo. Pô, eu vou comprar uma roupa e se não chegar, e se der algum problema. Então, a gente vai ver mais para frente que tem hábitos desses que as pessoas vão continuar usando pós-pandemia. Isso não quer dizer que ela não vá no shopping, mas ela já vai ter essa oportunidade aí ao alcance da mão, caso ela queira continuar comprando pela internet. Aplicativo de jogos, como eu comentei com vocês lá no comecinho, olha que loucura, né? É muito jogo, gente. É muita informação. Né? A gente tentou agrupar, a gente tentou entender e a gente descobriu que realmente, se o jogo for bem feito e ele tiver uma boa gamificação, tem brasileiro para todo tipo de jogo. Né? Seja a paciência que voltou, foi essa brincadeira, né? Tipo, nossa, mas ninguém mais joga paciência. Não, gente, a galera joga paciência. É o segundo jogo. Tudo bem que é depois do Candy Crush que domina o mercado com 19%. Mas a gente vê que as pessoas realmente buscaram atividades para ocupar seu tempo,
para desestressar, para aquele momento onde a pessoa está muito cansada ou ela quer realmente relaxar no fim de semana e ela não podia sair de casa, porque a gente estava nesse período realmente do confinamento, os jogos realmente foram os grandes aliados. A gente sabe que existiam algumas coisas de TV ou de desktop, mas o celular, de novo, ele traz a coisa do pessoal, do individual dentro da casa. Então, eu consigo jogar enquanto meu marido ou meu filho está jogando uma outra coisa ou está fazendo uma outra coisa. Então, a gente vê aí que tem uma força, vários tipos de jogo. A gente tem aí jogos de tiro, de corrida, de competição. Tem alguns jogos que são mais para adulto, adulto maduro. Enfim, a gente observa que realmente é um mercado gigante. E, de novo, talvez para as marcas e para o mercado de comunicação, esses jogos realmente sejam relevantes para a gente entender um pouco mais do hábito do nosso consumidor e como interagir com ele sem interferir no dia a dia. Quando a gente fala de turismo, aí um dos mercados mais afetados pela pandemia, a gente sabe que está tudo parado, a gente sabe que as pessoas estão desesperadas para viajar. Quando você faz qualquer outra pesquisa, a primeira coisa que as pessoas querem é abraçar os amigos e viajar. Mas as pessoas continuam consultando, né? Elas ficam olhando, elas continuam vendo para onde elas podem ir, enfim. A gente tem o Booking, o Decolar e o Hurby como os 3 primeiros. E a está coladinho ali com o Hurby. E depois a gente vem para os menores, que é CVC, Trivago, enfim. Mas o principal aqui é que a gente percebe que as principais plataformas, tanto o Booking quanto o Decolar, elas fazem várias coisas, né? Elas não vendem só passagem, elas não vendem só o hotel, elas não vendem só locação de carro, elas fazem, você pode, se você quiser, comprar o pacote completo, até atrações do lugar para onde você vai viajar. Então, a gente acha que isso também é uma coisa que o brasileiro está olhando para menos coisas, sabe? Ele quer uma coisa que resolva para ele todo o processo. Por isso, esses 2 aplicativos talvez sejam da lista. Quando a gente fala de rede social, a gente não tem grandes novidades no topo, né? A gente tem aí Facebook, Instagram e WhatsApp. Realmente, eles são os donos do mercado. De maneira espontânea, as pessoas enxergam o WhatsApp como uma rede social. Então, isso aqui é importante a gente falar, porque muita gente fala assim, mas o WhatsApp não é rede social. Mas, para o brasileiro, aparentemente, ele e ele tem essa relevância para pelo menos 17% das pessoas. E uma surpresa para esse grupo, mesmo aparecendo bem pequenininho, é a gente ter o Twitch, né, lá embaixo, e o TikTok, que acabou de chegar. A gente sabe que ele, beleza, ele é um boom global, tudo isso, mas ele já aparece com uma relevância bem forte, então ele tende aí a crescer muito nos próximos meses, não vou dizer anos, né, abrindo novos horizontes, inclusive para o perfil adulto. Para a gente, esse é o grande ponto, né? A pesquisa, se você olhar a etária que a gente passou lá no começo, a gente observa que a maioria das pessoas são adultos jovens e adultos. Então, realmente, o TikTok saiu daquela coisa da adolescência, do jovem, e realmente está tomando uma proporção aí de toda a população, todo tipo de perfil, né? Quando a gente fala de música, a gente tem aí o Spotify em primeiro, o YouTube em segundo, o Deezer em terceiro. O YouTube, a gente sabe que ele tem 1001 funções, né, no olhar do brasileiro, mas ele está aí em segundo lugar, o Spotify domina. Enfim, o brasileiro já escolheu aí. A gente é uma das poucas categorias onde a gente chega com 45%, né, no topo da lista. Quando a gente fala de mobilidade e deslocamento, o Uber também, né, um dos que já tem aí a sua força consolidada em primeiro lugar. A gente tem o 99 Táxi, que cresce, também cresce porque ele também está entendendo que ser multifunção é positivo para a marca, né? Então, talvez deixe de ser 99 Táxi e realmente já reforça como sendo 99, que é como eles têm se colocado na comunicação ultimamente, e tem todo aquele desdobramento aí para os diversos serviços que eles oferecem. Os outros, eles aparecem muito pequenos, mas aqui a gente observa a mesma pulverização do delivery, né? Tem muitos pequenininhos, né? Tem muitos menores que oferecem coisas específicas, como só para mulheres, ônibus interestadual, enfim, as pessoas estão descobrindo novos caminhos. Quando a gente fala de mapa e localização, a gente tem o Google em primeiro, o Waze em segundo. Aqui é super importante a gente colocar que, assim, gente, não é de mobilidade, né? É de localização. Então, quando a gente olha que o Google Maps está em primeiro, o Waze em segundo, o GPS, seja qual for, está em terceiro, você observa que as pessoas, até as que não estão motorizadas, devem estar usando o Waze como uma forma de ir e vir de algum lugar, né? Então, eu posso não estar dirigindo, mas eu coloco no Waze para eu ver o tempo, para eu ver o trajeto, eu posso estar no táxi, eu posso estar no metrô, eu vou fazer um outro caminho. Então, a ferramenta ela está sendo utilizada além do piloto, né, do motorista do carro aí, que está querendo chegar de um lugar a outro. Daí a gente foi perguntar para as pessoas uma dúvida que existe super no mercado, né? Você usa seu celular para assistir vídeos?
né? Porque aquela coisa, tela pequena, não vou assistir e tal. Gente, a pandemia também ensinou as pessoas a assistirem vídeos pelo celular. A gente tem aí 46% dos brasileiros assistem vídeos no celular, né? E quando você entende, você pergunta para elas por que elas não assistem, que a gente tem 53%, a gente vê o maior problema, a maior dúvida tal, é a tela pequena mesmo. Muitas vezes se tem legenda, ou realmente a pessoa gosta de ver no telão, a gente sempre sabe que é por isso que o cinema, entre aspas, não deve morrer, porque todo mundo ama ver um filme numa tela grandona, né? Então, aí o principal é tela pequena mesmo. E você pode, e a gente perguntou também para as pessoas quais são os aplicativos de streaming que ela acessa no celular. Então, a gente vê que o YouTube está em primeiro, daí a gente tem Netflix, Globoplay e Amazon Prime. Aqui tem uma coisa super importante, gente. A gente sabe que a Globoplay passou a Netflix em quantidade no Brasil. Então, você fala assim, nossa, mas como? É uso no celular. Né? Então, provavelmente, a gente não tem esse número, é óbvio, mas tanto o Netflix quanto o Globoplay, eles devem ter muito uso nas TVs. Você tem o acesso pelo celular, né? Via Chromecast ou mesmo na tua própria tela, no Smart TV, enfim, mas você assiste na TV. Né? O YouTube tem uma força muito grande no celular porque ele tem outras coisas de streaming. Né? Você pode assistir um clipe de música, você pode assistir uma aula, você pode assistir um debate, uma discussão com os amigos, uma piada, várias coisas que você consegue ver no YouTube que muitas vezes você não tem no Netflix, no Globoplay. De novo, o Netflix traz para você a coisa do indivíduo, o YouTube, desculpa, ele traz para você a coisa do individual. Né? Eu posso ver aqui, quietinho, só eu, essa piada, ou essa aula que eu quero aprender, ou quero aprender a fazer alguma coisa. Então, o YouTube realmente é o aplicativo de streaming mais utilizado no celular do brasileiro. Pensando em conteúdos, né, que você vê pelo celular, que formato você mais gosta? A gente sabe que o mercado fala muito, né? Porque vídeo, porque todo mundo ama vídeo. Todo mundo ama vídeo, gente. Mas tem horas que ter uma imagem com texto também é bom. Né? Se a gente pegar a margem de erro aí da pesquisa, que é de 1,5%, se eu colocar 1,5% da imagem com texto para baixo e 1,5% para cima do vídeo, eles empatam. Né? Então, a gente vê aí que existe uma boa imagem, com uma boa chamada e um bom vídeo, eles disputam pau a pau para o brasileiro a rotina dele. Né? Então, ele pode clicar, ele pode tentar ler aquela legenda daquele post, se for um vídeo ou se for uma imagem e ela for bacana. Né? A gente vê quando o vídeo aumenta de tamanho, que ele sai de 30 segundos até 2 minutos, ele cai um pouco. Né? Então, a pessoa já olha e fala, puta, muito grande, não vou conseguir ver. Enfim. Dos temas que mais atraem as pessoas com conteúdo no celular, por motivos óbvios, a gente está saindo de uma pandemia, a gente espera que esteja, né? A gente tem saúde em primeiro lugar, depois a gente tem pets e a gente tem gastronomia. Gente, aquela brincadeira, né? Bicho bem colocado numa boa comunicação faz as pessoas olharem para a comunicação. A gente já tem N estudos sobre isso, acho que no mundo inteiro, e o brasileiro também tem mais essa afeição. Então, pets, gastronomia, comida é uma coisa que realmente as pessoas param para olhar, elas param para ver, elas tentam entender como que aquilo pode deixar a vida delas melhor naquele dia. Eu acho que é um pouco isso, assim. Né? Aqui a gente perguntou para os brasileiros sobre influencers, né? E a gente descobriu que só 54% dos brasileiros seguem algum influencer nas redes sociais. Você parando para pensar, 54%, não parece muito, mas pensando que a gente tem aí 71% dos brasileiros no celular, o número ele é um número alto. A gente tem o Felipe Neto em primeiro, depois a gente tem Carlinhos Maia, a Rafa, do BBB, né? O Whindersson Nunes, a Evelyn Hedley, e daí a gente vai para a Rita de Marré, para a Andressa Suíta, a gente vai para outros perfis gerais de pessoas que têm muito foco como blogueiros. Né? Você pode ver que a gente não tem aqui artista, cantor, não é que as pessoas não sigam elas, é que as pessoas não entendem essas pessoas como influências. Eu sigo uma celebridade porque eu gosto do que ela canta, porque eu gosto de como ela representa. E a gente realmente perguntou para as pessoas que elas se identificam como influências. Né? Então, no topo da lista, a gente tem esses nomes. Acho que a gente tem um caminho grande aí para construir influencers no Brasil, inclusive cantores, atores, podem ser excelentes influências, né? Se forem bem trabalhados aí de uma maneira eficiente, para realmente influenciar na rotina dessas pessoas, com mudança de comportamento, com mudança de pensamento, enfim, para esse caminho aí de estar realmente olhando para a pessoa e falando, nossa, eu acredito nisso, eu quero realmente seguir esse caminho. A gente perguntou para as pessoas se elas chegam a clicar em anúncios promocionais ou posts. Por que a gente fez essa pergunta na pesquisa? Porque sempre existe uma dúvida, né? Ninguém clica, todo mundo odeia, ninguém gosta. Gente, 52% das pessoas clicam, né?
E a gente perguntou por que ela clica, né? E a gente vê que os dois primeiros itens ali, a pessoa é curiosidade sobre o assunto ou é uma marca que eu já conheço, né? São os dois primeiros itens. E depois a gente tem os itens menores, é uma promoção, é uma ação nova, eu não conheço, enfim. Mas a gente vê que cai de 55 para 30, né? Então, eu acho que o principal foco aí, realmente, a gente está entendendo que quem já conhece a marca clica porque confia nela, ou uma curiosidade sobre um assunto que é pertinente para aquela pessoa. Né? Em qual ambiente você acha que é mais provável você clicar num anúncio? 78% das pessoas respondeu para a gente que é nas redes sociais. E quem não clica? Por que não clica? Porque dificilmente é alguma coisa que me interessa. Né? Então, eu acho que, de novo, é a gente entender como a gente interage com esse consumidor e não interfere. Interfere de uma maneira positiva, interagindo. Né? Eu não posso quebrar a forma que ele estuda, que ele olha as coisas, enfim, para jogar lá uma propaganda para ele. Agora, se eu interagir com ele, ele vai entender que eu sei, que ele sabe que eu sei que ele gosta. Respira. Agora edita de novo, porque eu me atrapalhei na hora de explicar o não. Vamos lá. Por que a pessoa não clica no anúncio, né? Dificilmente é sobre um assunto, algo que me interessa. Então, os anúncios que as pessoas não clicam, na maioria das vezes, é porque a pessoa quer interferir na rotina. Né? Eu quero quebrar o que a pessoa está fazendo e quero que ela olhe para o outro lado. Se eu vou interagir com ela, isso não vai acontecer. E daí a gente volta no slide que a gente acabou de passar, né? A pessoa ela é curiosa por natureza. Então, se eu souber que ela gosta disso, eu conseguir fazer uma comunicação que deixa ela curiosa sobre isso que ela gosta, com certeza ela vai acabar clicando aí no anúncio para tentar ver um pouco da informação que a gente está querendo que ela absorva, da marca, do produto, do serviço, enfim. A gente perguntou para as pessoas se as pessoas costumam acessar mapas no celular, 88% das pessoas sim, e se ela já clicou naqueles pins, né, que sempre aparece, tem no Google, tem no Waze, enfim, tem lá, ou é uma marca, ou é um serviço, ou muitas vezes é uma promoção, né, que aparece quando a pessoa está parada, quando o carro está parado lá, para em tal lugar e compra tal coisa. A gente perguntou para as pessoas se elas já clicaram, a gente tem aí 10% das pessoas clicou, 89% das pessoas não clicou, né? E a gente perguntou para elas por quê, né? Se ela acha que é positivo ou negativo. 51% das pessoas acham que é positivo. Então, o que a gente chega à conclusão? Se eu tenho 89% das pessoas que não clicou e 51% das pessoas que acham positivo, está faltando achar o equilíbrio disso, né? Porque 51% acha positivo, eu só tenho que achar o caminho para essa pessoa olhar para o meu PIN, ou para a minha marca, ou para o meu comportamento ali, e falar, nossa, eu quero entender mais disso, eu quero saber onde fica, eu quero saber que promoção é essa. Mas a gente surpreendeu aí com as pessoas realmente achando que é bacana, e que realmente é, né? Às vezes a gente fica dentro da bolha e fala assim, mas muita gente reclama, tal. Tudo é a forma, gente. Essa pesquisa, eu acho que ela serve para a gente entender que tudo é a forma que você chega no brasileiro. E ele aprendeu muito durante a pandemia a usar o celular dele. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né, para conseguir ampliar todos os conhecimentos que a gente puder. E para terminar, a gente perguntou para as pessoas, a gente, na verdade, colocou o claim e a gente perguntava para as pessoas se aquele claim tinha a ver com ela, se ela se identificava com aquilo. E a gente vê que tem alguns aí que mudaram muito, né? Por exemplo, eu pego meu celular no meio de uma conversa para procurar sobre um assunto, né? No ano passado era 88%, esse ano virou 81%. Por quê? Porque a pessoa já ela não saiu de casa, né, gente? Ela não precisa procurar em algum lugar. Ela já está imersa dentro daquela rotina. Né? Pago a maioria das minhas contas por banco, por app de banco. Saiu de 42 para quase 70. Né? De novo, a pessoa está em casa, ela não tinha outra opção, ela vai pagar para a internet mesmo. Né? Já baixei um aplicativo e nunca usei. Né? Saiu de 51% ano passado para 61% esse ano. Então, as pessoas testaram. Me falaram que esse aplicativo é bom, ou esse jogo é bom. Puta, baixei e ficou lá, ficou um tempo, nunca usei e acabei descartando. A TV não é mais o centro das atenções. A gente vê que isso não é mais uma verdade. Em 2019, esse número era de 69% das pessoas. Para esse ano, esse número caiu para 54%. Por quê? A TV e a sala voltaram para a rotina do brasileiro. Está todo mundo em casa, as pessoas estão almoçando em casa, jantando em casa. A sala voltou a ser um lugar social na casa do brasileiro. Né? E aqui alguns outros itens que são super legais. Acostumei a ver filme em tela pequena, a gente vê que diminuiu. Por quê? Porque o cara está em casa, ele não precisa ver na tela pequena, né, gente? Ele pega o Netflix dele ou o Google dele e coloca na TV. Muitas vezes, ver na tela pequena estava nos trajetos do brasileiro. Né? Ele estava dentro do ônibus, ele estava dentro do metrô, ele estava no fretado, indo para casa ou indo para o trabalho.
estava assistindo em tela pequena. Agora ele está em casa, ele está assistindo na tela grande. Muitas vezes o celular é só o acesso. Um número super legal que a gente achou, as pessoas concluíam ao menos um curso por um aplicativo durante esses 8 meses aí que a gente está na pandemia. Esse número era de 8% ano passado, esse número foi quase 20% esse ano. Então, a gente viu que também as pessoas ocuparam o seu tempo, além do trabalho, de cuidar do filho, de cuidar da casa, de cuidar da limpeza de tudo, estar preocupado com a máscara, em tudo isso, as pessoas também se preocuparam em aprender algo. Seja gastronomia, seja uma evolução profissional, seja um idioma. Então, as pessoas olharam para isso como uma oportunidade. E daí a gente perguntou para as pessoas, aqui são perguntas assim que a gente tentou olhar um pouquinho mais, aqui nesse caso tem a ver com a LGPD, você tem uma marca preferida que você gosta e você descobriu que ela vendeu teus dados para outra empresa. Você deixaria de usar ou cancelaria esse contrato? A gente vê que o topo da lista são os maiores índices de reclamação do Brasil, que é operadores de telefonia, operadores de TV a cabo e banco, mas tem algumas outras coisas que as pessoas não deixariam com tanta facilidade, como rede social ou plano de saúde. Então, confiança é tudo, gente. Confiança que a pessoa está dando os dados para a gente e realmente a gente vai tratar isso com muito carinho. No futuro do celular, muita gente diz, o celular dura até 2025, porque vão surgir 1000 outras coisas. As pessoas acreditam que o celular vai ter mais autonomia, mas que ele vai ter vida longa no dia a dia do brasileiro. Gente, 65% das pessoas acreditam que a gente não esquece, não vai trocar o celular daqui a 5 anos por algum outro device ou algum outro equipamento. 31% vê que as telas podem aumentar, a gente está vendo aí o novo Samsung, que a tela já é maior, enfim, o novo Apple também. Então, eu acho que está existindo um equilíbrio, as pessoas estão buscando o melhor para o consumidor nessa rotina. E a última pergunta, a gente perguntou para as pessoas quando elas se veem aderindo a cada uma das tecnologias abaixo. Qual que era a ideia aqui, gente? A gente entender o quanto o brasileiro está olhando para o que a gente está olhando. Porque quando a gente fala do mundo de comunicação, desse cuidado que a gente tem, desse olhar, de estar olhando as tendências, enfim, o quanto isso já está na rotina do brasileiro. E a gente vê que a Smart TV realmente já veio para ficar, ela já está aí. O assistente de voz cresce muito, então você vê que as pessoas têm uma expectativa de compra dele no próximo ano. Daí você tem o smartwatch, que mesmo no começo as pessoas falavam, mas é muito caro, mas eu não sei se eu vou usar. Ele aparentemente tem uma sobrevida aí para os próximos anos grande na visão do brasileiro. E daí a gente vai para outros eletrodomésticos conectados, aspirador robô, ar-condicionado conectado. Realidade virtual aparece muito menor, e daí você vai para as coisas menores, Geladeira inteligente, smart glass, chuveiro conectado. Porque realmente, para você conseguir fazer o chuveiro conectado, você precisa de muito mais do que só querer, Precisa de uma estrutura numa casa, uma construção, e as casas no Brasil a gente sabe que elas possuem uma dificuldade, muitas vezes, dessa adaptação. As coisas que são adaptadas via tomada são muito mais fáceis, de você criar essa conexão e usar o seu Alexa, o Siri, o Google Assistant para qualquer uma dessas coisas. E a última pergunta, a gente perguntou se as pessoas já tinham criado algum e-mail falso para se cadastrar num site para ganhar um período gratuito. A gente tem aí 11% das pessoas que já. E daí aqui vira um alerta que, beleza, é 11%, o número parece pequeno, mas se a gente usar alguns recursos como o número do celular como validador via SMS, por exemplo, a tendência disso é reduzir, A pessoa não vai ter vários celulares só para conseguir um prazinho a mais aí de um período grátis de algum produto. Agora vamos falar rapidinho dos takeaways. Eu acho que ele é meio um resumo do que a gente acabou de passar, mas o brasileiro já está acostumado com coisas que se atualizam. Então, atualizar já está na rotina do brasileiro. Então, melhorar a experiência do consumidor traz fidelidade. Gente, a gente tiver que avisar, se tiver que comunicar, mas isso vai trazer uma coisa positiva, o brasileiro já está acostumado e para ele está tudo bem, não tem problema, ele vai atualizar, está ótimo. Integrar é o caminho, a gente já acabou de comentar sobre isso, As Smart TVs elevam muito as multitelas das pessoas hoje do comportamento. Quando você olha a Vivo, a Claro, onde os menus delas já tem todas as outras TVs, já tem Netflix, já tem Amazon, enfim. Então, essa integração hoje é muito importante, porque ela facilita o uso. De novo, a gente sempre está procurando facilidade, gente. Entender e facilitar os processos é gerar paixão pela marca e o que ela entrega. Então, durante muitos anos, as pessoas tinham essa preocupação, O que vai ser a próxima tendência? Qual que é o atalho? Como que as pessoas vão fazer as coisas? O novo normal, a gente não gosta muito dessa palavra, a gente brinca que é a nova rotina. Não sei se ela é normal, Cada um tem a sua.
Então, para a nova rotina, a memória afetiva perdura ainda. Então, se a gente pegar marcas que são amadas e realmente ajustá-las para esse momento, para esse movimento, vai fazer essas pessoas continuarem fiéis aí como lovers dessas marcas, né? E daqui para frente, isso é um comentário legal, né? Fila só é boa quando for parte da experiência do evento. Gente, hoje é aquela coisa. Você consegue se pôr na fila para um restaurante pelo celular, você consegue agendar que você vai num evento, você compra o seu ingresso de cinema, você já sabe onde você vai sentar. Então, não existe lógica, né, para aglomeração de filas, independente da pandemia, se ela não for experiência do evento. Né? Se você não tiver um caminho, um processo de aprendizado, sei lá, uma entrada, uma história contada nesse caminho, realmente o celular está aí para reduzir esse caminho, para reduzir essa espera do consumidor, seja na porta da loja, na porta do evento, na entrada do cinema, né? Se for para compartilhar informação, marcas, por favor, deixe claro para o consumidor que você vai fazer isso, né? Porque a hora que ele perceber, ele pode começar a ficar bravo, né? Puta, eu assinei meu nome diferente nessa marca e agora a marca X está me oferecendo outra coisa e eu nem sabia que ele ia usar meu dado. Então, ser transparente com o consumidor hoje é tudo. Dos aplicativos, a gente tem que pensar que o usuário é regional. Então, por mais que o nosso aplicativo seja nacional, tá tudo certo e tal, mas a pessoa lá no interior do Paraná ou no interior do Amazonas, pode ser que ela tenha um hábito que ainda não se adapta a gente. E o nosso aplicativo está lá disponível para ela. Então, vale olhar isso com atenção, né? Para permanecer no celular de menor maneira, é preciso ser útil. Então, de novo, ou tem um aplicativo que funciona super bem, ou um web app já ajuda, né? Com menos espaço. Suporte é essencial. As pessoas com 35 mais, muitas vezes têm algumas dificuldades. E olha que 35 é novo, hein? Mas às vezes acontece, né? Então, gente, suporte é essencial. Como usar, com que contato, fazer chat. Realmente as pessoas estão dispostas aí a interagir com as marcas para aprender a usar os seus equipamentos da melhor forma possível, né? Aplicativos que unificam serviços são os mais procurados, a gente já comentou isso várias vezes. Por quê? Porque facilita, né? Você faz tudo num lugar só. Pin, banner ou anúncio. Gente, tem que ter um quê de curiosidade, mas tem que estar no interesse desse cara, né? Então, tem que ser curioso, tem que estimular, o cara tem que olhar e falar, nossa, mas o que isso quer dizer? Tá, mas tem que ver com ele, né? Por exemplo, eu não tenho filhos, né? Tenho afilhados, tá? Mas não interajo muito com eles na internet. Então, não tem muita lógica eu receber propagandas, pins, anúncios, para coisas infantis, né? A não ser que seja algum player específico que saiba que eu paparico os meus afiliados. A gente acredita que isso é muito importante, né? Eu acho que está todo mundo falando isso desde o último evento da MMA também, que é a coisa de interagir. Eu tenho que interagir com o que o consumidor já, com os segmentos que ele já frequenta. É claro que em algum momento pode surgir um segmento novo de viagem para Marte. Beleza. Mas até lá eu acho que a gente pode trabalhar em cima dos segmentos que o consumidor já está habituado. Ideias bem elaboradas nos formatos simples podem ter adesão. Então, notificações têm que ser equilibradas, né? A gente passou aí com alguns aplicativos que bombaram de notificação no consumidor no começo da pandemia e tiveram uma rejeição alta, tiveram que reduzir a quantidade das suas notificações, porque o consumidor também se enche, né? E todo o aplicativo, gente, por mais tradicional que ele seja, ele pode ser gamificado, né? Pode ganhar um PIN, um banner, uma promoção, um desconto, uma sobremesa, enfim, todo mundo gosta, gente, todo mundo gosta de ganhar alguma coisa, né? Então, seja transparente, respeite os momentos de acesso, né? Não exagere, não mande notificação às 3 da manhã, né? Faça parte, pertença àquela comunidade do teu cliente, né? Tenha canais de atendimento unificados, o histórico é muito importante, né? Você acessa no celular, o cara te pede tudo de novo que ele te pediu no desktop, tudo que ele te pediu no telefone. Pronto, o consumidor já não gosta mais de você, porque ele está tendo que explicar tudo de novo. Premie, mesmo que virtualmente, os lovers e os heavy users, né? Construa histórias com eles, eles fazem parte da marca. Então, o mobile está na mão deles, gente. A gente tem uma puta oportunidade aí da marca e, pelo celular dele, aparecer para o mercado. Ele pode filmar a gente em qualquer lugar, ele pode filmar consumindo, ele pode filmar usando, ele tem essa possibilidade na mão dele, né? Integre as campanhas nesse caminho e certifique que o seu banner tenha produto no estoque. A gente percebeu também na pandemia que teve algumas marcas que fizeram grandes movimentos promocionais e, no fim, frustraram o consumidor porque realmente não existia mais o produto no estoque. Então, fazer esse equilíbrio, né? Ficar de olho, entender o que está saindo mais, o que está saindo menos, é super importante. É isso, gente. Eu queria agradecer. Acho que eu passei um pouquinho do tempo, mas queria agradecer e queria chamar o Luiz Pacete para a gente bater um papo exatamente sobre tudo isso que eu acabei de falar.
Lígia, muito obrigado. Queria agradecer também ao MMA por mais um convite. Uau, quanta informação, né, Lígia? Muita coisa, né, Pacete? Você sabe que eu estava lembrando aqui, o mercado publicitário por muito tempo ficou discutindo, agora é a era do mobile, né? Agora o celular vai dominar e não sei o quê. Só que a gente ficava num recorte muito superficial. Quem imaginou que a gente teria numa pandemia o celular como um centro? A gente até imaginou, né? Mas olha o impacto disso. O celular ele virou o centro da vida das pessoas e não mais por experiência apenas, mas por extrema necessidade, né? Então, a pesquisa e todos os recortes, ela me fez lembrar muito desse momento. Olha o papel que teve o celular. Lígia, ali no comecinho, a gente tem vários pontos aqui, mas ali no comecinho, a pesquisa falava um pouco sobre a capacidade dos celulares, né, de memória, de processamento. Exato. Se você compartilhasse com a gente, diante desse momento fundamental, lições de casa, as empresas de celular, as empresas vai se sofrer em termos de melhoria, mas também os desenvolvedores, os apps, as empresas, a gente tinha dores, né? Memória era dor, o peso de um aplicativo, o X, né? A experiência. Exato. Período, o que você consegue ver de lições de casa que foram feitas? O que a gente acho que o que dá para a gente perceber bem aqui, quando a gente fala aí do aparelho em si, eu acho que a gente tem dois caminhos, né? Um é a bateria, independente, é uma lição de casa para as grandes marcas mesmo, elas entenderam que não adianta eu ser a melhor marca, ou a marca mais hype, ou a marca mais isso, mas a minha bateria precisa durar, né? A gente viu algum movimento aí das grandes tendo esse cuidado, né? Quando a gente vai para os developers e para os desenvolvedores de aplicativo, eu acho que o principal foi bugs, né? As pessoas baixavam aplicativos muito grandes e que eles davam muito problema. Você via lá a quantidade de reclamação no Google Play, na Apple Store, eram muito grandes. Então, eu acho que a pandemia também trouxe para os nossos developers, para os desenvolvedores, e para a galera de UX, eu acho principalmente, o corte de etapas. Não precisa mais de 5 etapas para fazer um negócio, você pode ter 2. Você vai fazer uma transferência bancária, você não precisa fazer 3 etapas, 4 etapas até chegar na transferência. Você pode ir da tua conta direto para a transferência. Então, eu acho que o principal aprendizado para as marcas quanto mais você facilitar a vida do teu consumidor, sem gerar nele o estresse do clique, que já foi durante um tempo, né, Pacete? Lembra? Quando era no desktop, vamos reduzir os cliques. Eu acho que isso também chegou um pouco no celular agora. A famosa fricção, né? Você vai tirando as etapas e por isso que muitas empresas se diferenciaram, porque a experiência se tornou algo interessante. Ficou leve, né? Você sabe que, olha que, eu fico imaginando, olha que interessante, o celular como hub, ele virou ali uma grande selva também, uma grande disputa por atenção. E aí eu vou fazer uma pergunta, Lídia, sobre super apps. Durante todo esse período, acho que antes da pandemia, a gente falava já dos super apps, a referência do WeChat na China, né? O Rappi, ele se posicionava como, os outros não diretamente, mas durante a pandemia, super apps se tornou, né? Muitos apps foram se posicionando. Você viu que muitos apps precisaram acelerar essa formação de ecossistema. Eu coloco supermercado, eu coloco wallet, finanças e por aí vai. O quanto evoluiu a discussão de super apps e o quanto os super apps passa a ser uma discussão importante aqui para a gente na continuidade da pesquisa, digamos assim. A gente observa, quando a gente analisa o consumidor nessa pesquisa e em outras pesquisas, né, que o super app também é uma coisa que veio para ficar. Né? De novo, o consumidor quer essa facilidade toda num lugar só, né? Ele dá os dados dele para um lugar só, ele tem a facilidade do cartão dele estar cadastrado num lugar só. Né? Só que qual é o problema? Né? O super app não pode ser um pato. Eu uso muito esse exemplo, de que o pato é aquele bicho bonitinho, amarelinho que todo mundo ama. Né? Mas ele voa mal, nada mal e anda mal. Né? Então, ele só é bonitinho. Então, eu acho que essa é a grande preocupação do super app hoje, principalmente no Brasil, que é um país que não está habituado a bom atendimento. Tá? Então, assim, o nosso super app, ele tem que manter a qualidade, né, do que a marca já entregava no começo. E a gente viu aí as super apps que iam levar 3 anos para ficaram prontos em 3 meses, né, porque é isso que você falou, a necessidade eles não tiveram jeito. Ô, Lídia, esse é um alerta super legal, sabe por quê? Eu tô vendo, eu falei de Rappi, e não tô dizendo se Rappi está sendo bem sucedido ou não, mas vamos pegar o exemplo de Rappi. Rappi tem hoje, tem o game que você joga enquanto você espera o entregador, tem viagem, né? Eu acho que você disse é importante. Não pode, você tem que fazer, a experiência como um todo tem que ser boa. Não adianta você
experiência da entrega muito boa e outras mais ou menos, mas estão ali por estarem. Tem um outro ponto da pesquisa que me chamou, olha só, a gente está falando de super app e falando de concentração, mas aí a gente fala dos apps daquela, é claro, você tem, em muitos dos segmentos, você tem os dois primeiros que concentram, e aí você tem a descentralização, sobretudo no caso de apps regionais, Sim. né? Muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente fala de super app, a gente tem potências regionais. Por que é importante falar sobre isso, principalmente no contexto de Brasil? Então, porque eu acho, primeiro, eu acho que a comunicação não está chegando nesses lugares todos, o Brasil é muito grande, né? Então, muitas vezes eu acredito, sei lá, vamos de novo falar dos deliveries, né? Por mais que a gente aqui em São Paulo, na região sudeste ou região sul, um pouco do nordeste, a gente tenha muita força dos apps conhecidos, iFood, enfim, alguns outros, eu acho que tem muito lugar que esses aplicativos chegaram depois. Então, o que acontece? O aplicativo mais usado em Minas é o iFood. Ele chegou depois do Aiqfome. O Aiqfome já estava lá. Né? Então, eu acho que, de novo, parece cruel o comentário, mas a gente tem que parar de olhar o centro do mundo na região sudeste do Brasil. Né? É bacana, é aqui que tem a maior população, são 80 milhões de brasileiros, a gente entende tudo isso. Mas no regional, eu acho que tem esse cuidado da comunicação. Como é que chega no cara para ele usar o aplicativo A, B ou C, e se ele vai ter a mesma eficiência do local? Porque uma coisa é você ser eficiente em São Paulo, outra coisa é você ser eficiente em... De novo, a gente cai na experiência que você acabou de falar. Não, e isso é importante porque tem uma questão de operação também, né? Isso, exato. A gente vive em bolhas, mas assim, uma empresa que vai tocar que tem um foco em São Paulo, não necessariamente ela atende outros recortes de municípios. Mas eu acho que de complementação, assim, mas e acho que e eu acho que o mais louco é isso. Por exemplo, como é que uma operação, vamos dar o exemplo de novo de delivery, do Rappi ou do iFood, pode ser eficiente numa cidade de, sei lá, regional de Recife, né? De novo, é isso, a estrutura, o motoboy, o controle. Muitas vezes, para a marca, fica difícil fazer a operação rodar. Então, esse olhar regional, muitas vezes, pode ajudar. Né? Se você entender o processo lá ninguém quer receber, às vezes, a comida em meia hora, como em São Paulo. O cara espera uma hora e está tudo bem. Ou vice-versa. Acho que tudo tem seu tempo e seu lugar no Brasil. Lígia, outro recorte quando a gente fala dos apps financeiros. De fato, a gente esperava, né, ali os bancos, sim, mas quando a gente fala de PicPay, que foi um destaque, isso me remete ao QR Code. E eu queria falar um pouco sobre o QR Code. Ele é a chave de várias coisas aqui. QR Code não é uma tecnologia nova, mas a gente tinha um desafio de aumentar a curva de adesão. E a partir desse momento que as pessoas se acostumaram com o QR Code, não só no uso, mas na interação com a TV e outras mídias, o que você entende do papel do QR Code para essa nossa conversa aqui? Nossa, a gente acredita que o QR Code é o novo cartão de visita da marca, linha direta com o consumidor, né? A marca que quiser conversar mesmo com o consumidor dela, que tem esse interesse, está tentando entender, o QR Code é esse caminho, é isso que você acabou de falar. Não interessa a classe social, não interessa a idade, todo mundo aprendeu a usar. Seja para ver na TV, seja na marca, seja no produto que está chegando na casa dela. Então, eu acho que o QR Code, como diz você, é uma tecnologia antiga, né? Porque ela é antiga. A gente demorou para aprender, mas agora que ela está na rotina do brasileiro, ela tende a ser cada vez mais forte, principalmente em promoção, entrega de informação, ingrediente de consumo de produtos de alimentos, de beleza. Ele realmente é um canal da marca, linha direta com o consumidor. Eu acho o PicPay interessante, e a PicPay e QR Code tem uma relação direta, porque você mencionou, né, o quanto eles potencializaram com as lives e tal, mas PicPay patrocinou, por exemplo, o Big Brother. Isso. Caso de construção de marca, que é muito interessante, que equilibra muita coisa. E acho que só te complementando essa coisa, o Big Brother foi o primeiro incentivo, né, de educação de uso do QR Code. E o PicPay já estava colado lá. Então, quando veio a pandemia, ele já entrou nesse processo. Ele já era confiável, porque ele já tinha aparecido na campanha, né? E daí ele só acabou estendendo isso pelas lives, enfim, por todos os projetos que eles ajudaram a operar aí durante a pandemia. Lídia, tem vários recortes aqui, mas a gente segue. Eu queria falar especificamente sobre varejo. A gente vivenciou em novembro uma Black Friday totalmente atípica e a gente está num período de temporada de compras, né, que vai até o fim do ano, se estende para liquidações. Tem uma relação parecida com super apps. A gente vive no varejo, falando de e-commerce, Mercado Livre, Amazon, Alibaba. De novo, uma guerra de selva, muita coisa acontecendo.
O fato de você ter muita concorrência, essa disputa por atenção, o que isso contribui, né? Porque agora as pessoas passaram a usar, né? E as pessoas começaram a vincular ainda mais os seus hábitos ao celular. O que contribui na medida que essas empresas vão melhorando? Eu acho que a grande vantagem de você ter uma concorrência, uma selva, é que as marcas são obrigadas a melhorar sempre, né? Então, não existe um commodities, não existe uma marca que domina e que fala, eu vou entregar de qualquer jeito porque eu já sou dona desse mercado. Então, eu acho que o varejo, as pessoas aprenderam. O brasileiro, Passetti, durante muitas pesquisas que a gente faz, ou fez, o brasileiro sempre teve muito medo de comprar pela internet por dois motivos. Um, ele tinha medo de não chegar, e outro, ele tinha medo que se chegasse e desse errado, ele não sabia o que fazer com o produto errado, né? Como ele ia trocar isso. Só que durante a pandemia ele aprendeu as duas coisas, né? Ele aprendeu a comprar e ele aprendeu que ele pode trocar o produto, que a lei do consumidor continua valendo. Então, eu acho que as marcas de varejo agora elas precisam olhar para essa segunda etapa. Elas já passaram a primeira etapa, já passamos a primeira onda, todo mundo aprendeu a usar o aplicativo. Qual é a segunda onda? Eu preciso me comprometer com a entrega, qualidade da minha entrega e com a minha qualidade de troca. Então, eu acho que as marcas agora, elas têm que olhar para essa evolução. Eu concordo com você, vai ser bem grande de agora até dezembro. As pessoas realmente vão fazer as compras delas, a grande maioria agora desse ano, todas pelo e-commerce, né? A gente ainda vai estar indo, liberando pandemia, distanciamento social, enfim. Mas eu acho que o principal aprendizado hoje é esse. Para o consumidor é positivo, porque ele consegue comparar diversas marcas, né? Ele consegue abrir 3 aplicativos e ver a mesma coisa, e ver o preço disso. Ele quase faz um busca-pé no celular dele, né? E para as marcas, eu acho que a importância é cuidar do frete e de como fazer essa troca de uma maneira eficiente. É isso, vale para tudo, né? Se a sua experiência é de ponta a ponta do funil, se a experiência é legal, isso tem a ver também com o uso que eu vou dar para aquele app ou não, né? Se eu tiver uma baita experiência, pode ser que eu possa usar a carteira daquele app. Lígia, rapidinho agora alguns insights. Games, não tem como não falar de games. Essa indústria, ela vive uma ebulição por causa do celular. Quando a gente olha para os games, o recorte quando fala de gênero, mulher até ultrapassa, né, um pouco mais. Exato. Fica o mobile, o smartphone para essa indústria. O quanto que essa evolução do celular também como entretenimento vem impactando a indústria de games. É isso. Acho que você usou um corte super interessante, que é mulheres e mulheres adultas, né? A gente tem aí mulheres adultas mais maduras, inclusive, jogando pelo celular. Então, eu acho que a indústria de games tem que olhar para esse público que financeiramente também pode ajudar esse game a se desenvolver. Eu acho que isso é importante, porque a gente está tão acostumado com game, mas é o público de 18 a 22, ou é o público de 16 a 20. Gente, a gente tem um público adulto que consome jogo e que realmente consome marcas, né? Então, é olhar para esses jogos e ver como que a gente consegue trabalhar com eles aí de uma maneira a integrar marcas, produtos, serviços e o jogo em si. Mais um recorte aqui rapidinho, agora a gente vai express. Streaming e vídeos, que me chamou a atenção, essa ideia do uso do celular. A gente tem vários tabus em relação a isso, né? Mas, por exemplo, a gente está num contexto de Brasil que a gente tem Disney Plus, que chegou em novembro, Netflix, Globoplay, HBO Go. Qual que é a importância também de olhar para esse recorte como essa disputa da atenção das pessoas do entretenimento dentro do celular? Acho que, de novo, né, Lídia, a gente está falando de experiência, não é só o X, né, a facilidade de encontrar. E coisas básicas, né, paciente? Por exemplo, a gente tem alguns estudos onde a gente olha de streaming e as pessoas reclamam de streamings que você não sabe em que episódio você parou do seriado. Sabe? Tipo, não aparece. Básico. Então você tem que ir lá no começo para descobrir qual que você já assistiu. Não tem a barrinha de leitura. Então, de novo, agora está na hora dos grandes apps aí de streaming, que são grandes empresas, são grandes corporações, realmente olharem para o X, né, para a experiência do consumidor e facilitar. Não é porque eu assisti A, eu só vou assistir A. Existem outras coisas que conversam com A. Né? A gente tem visto muita gente reclamar assim, eu só assistia drama. E agora, cara, não aparece mais nada para mim que não seja drama. Né? Então, é mais ou menos entender um pouco dessa inteligência do consumidor para estar usando esse aplicativo de uma maneira melhor. Às vezes a gente fica no recorte só comercial de conteúdo, né? E esquece o contexto. Mas ter uma concorrência nos algoritmos ali que também faz muita diferença. Exato. E aqui falando basicamente sobre publicidade, quando a gente fala de anúncios. Me chama a atenção, né? 52,2% das pessoas elas clicam em anúncio, apesar de estar equilibrado, mas chama atenção, né? Olhando de fora, pode ser que a gente dissesse assim, não, as pessoas rejeitam totalmente o anúncio.
E diante do contexto, como você disse, as pessoas elas aceitam um anúncio, mas desde que seja relevante, você já falou um pouco sobre isso, mas por que as marcas precisam ter muita atenção aqui? Isso que poderia ser um problema de interrupção pode virar uma potencialidade. Exato. Eu acho que se a marca conseguir construir, a gente viu lá, né? Porque as pessoas mais. O meio no celular onde elas mais clicariam, ou uma que elas mais clicam, são redes sociais. Então, é a hora da marca realmente entender o momento de aparecer com aquela comunicação, né? Eu acho que a comunicação, Passetti, não desmerecendo, mas ela não pode ser horóscopo, sabe? Sabe aquela coisa genérica, assim, serve para mulheres de 30, 40 anos que moram no Brasil. Gente, é impossível uma coisa dessa, você olhar e gerar curiosidade para a pessoa. Como é que você gera curiosidade? É você entendendo isso que você acabou de falar, todo o resto da interação dela, né? Quais os outros features que realmente conversam com ela. E a curiosidade, gente, é uma coisa nata do ser humano, e o brasileiro é mais curioso ainda, né? O brasileiro, ele é o cara que quer saber, que quer olhar, que quer entender. Então, a gente acredita que as marcas conseguirem olhar com atenção para o perfil realmente dessas pessoas que estão lá, do que elas gostam, do que elas consomem, né? Qual que é a maior quantidade de visualizações delas em determinados tipos de assunto. E você conseguir levar para ela uma fagulha, sabe aquela coisa assim, você sabia, você conhece, você já viu, contar uma história para ela, pode ser afetiva do passado, ou ela pode estimular a viagem a Marte para o futuro. Vai fazer esse cara clicar no anúncio e automaticamente gerar uma proximidade com a marca. Lígia, última pergunta. Você mencionou em determinado momento sobre a gente sempre tenta decretar a morte do smartphone, né? A Amy Webb no South by Southwest traz um pouco, ela já várias vezes trouxe esse alerta, mas aí eu pesquei um dado ali, 70,3% na parte de hábitos cotidianos, 70,3% das pessoas, mesmo com o comando de voz, buscam com os dedos. E aí me deu uma travadinha na cabeça, porque aí a gente conecta com o futuro do celular. Assistentes de voz, o IoT, né, outros devices que estão na pesquisa. Por que isso é um alerta para a gente, quando a gente começa... Não estou defendendo aqui o celular, mas um alerta para quando a gente começa a colocar em xeque a vida longa do celular, né? Por que uma pessoa ainda prefere o dedo do que a voz e por aí vai? Porque eu acho que o Brasil tem uma curva de aprendizado mais lenta, porque a gente é muito grande, né? De novo, eu sempre brinco, essa bolha que a gente está, ela é diferente do resto do Brasil. Então, a gente tem uma curva de aprendizado que é mais lenta, porque as pessoas têm outras coisas para aprender, além de usar a voz, né, para fazer qualquer coisa. Então, além dessa curva ser mais lenta, o brasileiro vê longevidade nas coisas, né? Se você pegar uma pessoa, sei lá, a gente tem alguns números aí, pessoas que têm a mesma TV há 20 anos, e ela comprou uma nova, mas ela tem a nova e ela tem a de 20 anos. Então, eu acho que a voz, ela ainda tem uma dificuldade, que é o entendimento, né? Talvez as inteligências artificiais precisem melhorar nesse entendimento do falar mesmo. O português tem 1001 gírias. A gente sabe que uma coisa que se chama pão aqui se chama outra coisa no Rio Grande do Sul e outra coisa em Recife. Então, acho que em formato de Brasil, as pessoas preferem digitar porque o erro é menor ainda. E isso dá para a gente uma longevidade do celular aí. A gente acredita de pelo menos 10 anos no Brasil. Por todas as pesquisas que a gente fez esse ano, a gente acredita aí que o celular ainda tenha uma vida longa aqui, diferentemente do que a gente ouviu no mundo inteiro aí, que a partir de 25 talvez ele não fosse a bola da vez. Lígia, muito obrigado. Foi muito legal fazer essa dobradinha. Assim, tem muitos assuntos, né? Tem muitos super legal. Agradeço muito. E eu acho que eu tenho uma reflexão aqui que é o seguinte, com base em tudo que a gente falou. E aí para as marcas, para as empresas, para as plataformas de entretenimento, existe uma oportunidade muito grande, de fato, de você concentrar a atenção das pessoas. Mas o desafio é, a partir do momento que essas pessoas estiverem ali, é a experiência que você vai entregar, é a justificativa para que elas fiquem o tempo da vida delas ali. Eu acho que é um insight super legal. Eu acho que é isso, é para a marca ficar, né? Para ela não ser o aplicativo que é deletado ou ser a ação que é bloqueada, a experiência vai fazer toda a diferença, com certeza. É isso. Lígia, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Imagina, obrigada a você, Passetti. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Passetti. Obrigada, Ali. Obrigada também a todos que acompanharam a nossa transmissão até agora. Essa apresentação vai estar disponível por alguns dias gratuitamente na nossa plataforma www.marketingfuture.today. O reporte completo a gente vai compartilhar com os associados da MMA.
Se você não é associado, entre em contato com a gente adoraria ter você fazendo parte da nossa comunidade. O nosso e-mail é mmalatam@mmaglobal.com. Então, mais uma vez, obrigada a todos por continuarem com a gente e a gente se vê em breve com mais conteúdo super bacanas para vocês. Tchau!